Beleza, pessoal. Então a gente já viu a explicação introdutória sobre o Xamarin, então a gente começa a falar a respeito, né, de como eu começo a desenvolver. Eu estou aqui no site do Visual Studio e aqui você tem a oportunidade de baixar o Visual Studio 2017, que é a mais nova versão, certo? No caso, eu instalei o Visual Studio Enterprise, aqui eu tenho essa licença para instalar. Ele tem alguns recursos interessantes aí pra gente, é uma versão paga, mas você pode baixar o community, né, que é a gente, comunidade, né, você pode baixar ele sem problema nenhum, certo? Você tem todas as features dentro do Xamarin que você consegue utilizar sem problema nenhum, para programar em Android, iOS, o WP tranquilo. O que acontece é que quando você utiliza o Visual Studio Enterprise, você consegue utilizar o iOS Remoter, Remote Viewer, né? Eu vou falar um pouco mais para frente a respeito dele, certo? Mas quando a gente vem aqui, opa, deixa eu fechar tudo isso daqui. Quando a gente vem na instalação do Visual Studio 2017, o que a gente tem, né? Ele está reclamando aqui que eu tenho uma instância aberta, já estou com ela aqui aberta, mas quando você instalar, você vai ter essa opção aqui, ó, de Mobile Development with .NET, certo? Você vai marcar essa opção, ok? E essa opção contém todas as informações necessárias para você começar a trabalhar com Xamarin. Acontece que essa opção ela vai trazer para a gente todo o SDK do Android, todo o SDK do iOS, ok? E aí você também, se você quiser trabalhar com Universal Windows Platform, você habilita essa opção aqui. Beleza? A partir do momento que você habilitou isso daqui, ele vai instalar para você o Visual Studio, bonitinho, certo? E aí, depois de instalado, a gente já tem ele aqui pronto para o uso. Essa versão do Visual Studio está muito rápida a instalação. Claro, quando você marca a parte do Xamarin aqui, ele vai baixar muitos, mas muitos componentes, entendeu? Ele vai baixar o Java, ele vai instalar os SDKs. Se a gente vier aqui em Tools, certo? E eu vier aqui em Android, por exemplo, olha que bacana. Eu tenho a opção de ver o Android SDK Manager, que é a ferramenta do Android. Inclusive, se você tivesse com o Android Studio aí você também teria acesso a essa ferramenta. Essa ferramenta é o tooling do Android, certo? E você nota que a partir disso o Visual Studio já instalou algumas coisas para a gente, como por exemplo os SDKs que a gente precisa, a parte de aceleração da Intel, certo? Tem até uma atualização aqui, não vou atualizar agora. Ele já trouxe para a gente também algumas outras funcionalidades, alguns outros tools, alguns outros SDKs. Ele baixou para a gente também algumas imagens, né, para a gente utilizar como com o nosso emulador, ok? E a questão de emulador, a questão de configuração é algo muito pessoal, né? Eu, por exemplo, costumo instalar de outra maneira o Xamarin, mas o importante destacar é aqui, ó. Quando você tem na parte de Options, a gente vê aqui Xamarin e duas opções, Android Settings e iOS Settings. Ok? Na parte de Android Settings, olha que bacana, você tem as variáveis aqui de ambiente, no caso se você já tiver setado, se você conhece um pouco de Android, já setada na sua parte de variáveis de ambiente, mas note que eu estou usando o JDK 64 bits, isso é pré-requisito para você trabalhar, ok? Você pode instalar e você simplesmente pode vir aqui e selecionar essa pasta onde ele está instalado e selecionar para o uso. Beleza? A parte do Android SDK também você consegue instalar fora do Visual Studio. Você poderia fazer outro tipo de instalação, que é o que eu faço. Eu instalo o Visual Studio sem o Xamarin, depois eu vou lá no site e baixo só o Xamarin, mas aí eu já tenho o Java instalado, porque eu gosto de instalar o Java sozinho. Eu baixo o Android e gosto de instalar ele sozinho, coloco nas variáveis de ambiente. Enfim, aí varia um pouco de como você trabalha. No final, o resultado é praticamente o mesmo. Ok? Outra coisa interessante, pessoal, é a respeito dos emuladores que a gente tem no Android, ok? Quando a gente está falando de emulador, a gente está falando de um sistema operacional que vai subir juntamente com o seu Windows. Você tem o Windows aqui executando, você vai subir o emulador de Android, que tem o sistema operacional Android. Isso é uma parte um pouco mais chata de configurar, por quê? Porque varia de máquina para máquina, de processadores para processadores. Existe a questão do Hyper-V, certo? Que é uma feature de máquina para você trabalhar com máquinas virtuais também no Windows, que dependendo da circunstância você vai precisar desabilitá-lo, certo? A gente vai deixar
links para que vocês pesquisem isso daí, mas de qualquer maneira eu utilizo um cara chamado Genymotion, ok? O Genymotion ele é um emulador gratuito, certo? Você consegue para uso pessoal, né? For personal use aqui, você pode ver, e eu acho ele razoavelmente rápido, bom, então eu já me acostumei a utilizar o Genymotion, certo? Ele utiliza o VirtualBox, né, como gerenciador de máquinas virtuais, ok? Quando você for instalar, você tem que marcar essa opção, caso você não tenha o VirtualBox instalado. E aí, você depois de ter feito isso, você baixa uma imagem de algum sistema operacional, certo? No caso, ele já traz aqui uma porção de imagens para você. Você pode filtrar aqui pela versão do Android. Devices, você pode selecionar, por exemplo, eu quero o Nexus 10, eu quero o HTC One, enfim, você consegue montar isso e instalar. A instalação é rápida, bonitinho, e eu vou até começar a subir ele aqui para vocês verem que é bem rápido. Beleza? Então, voltando aqui na parte de options, vamos mostrar aqui também. Tem a parte, eu ainda não conectei no Mac, eu ainda vou fazer o vídeo mostrando como a gente conecta no Mac, certo? Mas no geral, a gente tem aqui essas partes importantes para a gente configurar. Então, se você está instalando o Xamarin por fora, certifique-se se essas variáveis aqui, né, se esses caminhos estão configurados certo. Se você instalou pelo Visual Studio, o Visual Studio não instala a versão 64 do Java, certo? Ela instala a versão 32. Então você vai precisar modificar, você vai ter que baixar a versão 64, instalar e colocar esse cara aqui. Beleza? Deixa eu dar OK aqui. Olha, rapidão, você viu que ele já instalou o emulador. Isso aqui é bem rápido, você viu que ele é bem responsivo, certo? E a gente vai começar a brincar com esse carinha agora. Beleza? Então a gente vai começar a trabalhar um pouco com o Android, a gente vai fazer um API um teste aqui com o Android, mas eu queria mostrar mais ou menos qual que é o ambiente que a gente tem, certo? Para finalizar, vamos olhar aqui os SDKs, certo? Para a gente que eu deveria ter mostrado antes, vou mostrar agora. Ok? Deixa eu só desmarcar. É importante que você entenda como que funciona isso daqui. Por algum motivo, eu não gosto disso, ele sempre vem marcado um monte de imagens aqui. Essas imagens são gigantescas, são imagens do sistema operacional Android. Então você não precisa marcar todas, entendeu? Você vai marcar apenas o que você vai querer usar, caso você queira utilizar o emulador do próprio Android que vem com o Android. Então, aqui em cima da parte de Tools, eu tenho o Android SDK Tools, certo? Da versão 25.2.5 instalada. Aqui eu tenho o Android SDK Platform Tools 25.0.4 instalada. E aqui eu tenho alguns Build Tools. Note que o Build Tool, a grosso modo, deixa eu minimizar aqui para a gente ver mais fácil. Esses build tools são ferramentas de compilação, como o próprio nome diz, e muitas delas trabalham em conjunto com uma determinada API. Olha que bacana aqui, você está vendo esse build tools aqui que já está instalado, que é o 2303. Esse build tools ele foi lançado junto com o Android 6.0, ok? Note que a API do 6.0 é a API 23 e esse cara aqui é a API 23 também, certo? E aí, lógico, tem algumas evoluções dentro da API que são melhorias, e aí a gente tem que sempre se atentar a isso para saber qual que eu devo escolher, certo? E aqui, se você for analisar, ó, eu não preciso mais do 19, ok? Que seria referente à versão 4.4.2, a 20.44W2 aqui, certo? E assim sucessivamente. Então, se você tem um projeto que você precise, por exemplo, que ele rode na versão 4.0, 14, na verdade, nem tem aqui o Build Tools 14, a partir da 19, né? Mas, por exemplo, se você quer a 19, você pode instalar esse carinha aqui para ele funcionar, certo? Não é obrigatório, certo? As versões anteriores, as versões mais novas já contemplam, mas às vezes você não tem uma versão nova instalada e você pode optar para fazer isso. Então, só note que o número da versão aqui tem que ser igual ao número da versão aqui, certo? API 19, aqui o Build Tools 19, certo? Mas como eu já tenho alguns Build Tools instalados novos aqui, funciona normalmente. Lá embaixo, na parte de extras, a gente tem aqui esse Intel Hardware Accelerated Execution Manager, né?
Esse é um driver que a Intel disponibilizou. Para quê? Para a gente poder utilizar a aceleração de hardware nos nossos emuladores. Isso faz com que o nosso emulador execute mais rápido, né? Outro ponto importante é que quando você baixa um emulador aqui, a gente tem a versão desse emulador como x86 e uma versão dela como ARM, certo? Só que tem um problema meio crítico aqui. As versões ARM são versões mais lentas do que o x86. O x86, né, a partir do momento que você instalou esse Intel Hardware Accelerated aqui, ó, você pode ver que são baseadas na Intel. Significa que ele, a grosso modo, não vai emular um processador do tipo ARM. Ele já vai executar no próprio processador que a gente tem na nossa máquina. Por isso que é muito mais rápido. Quando você executa um ARM, ele vai simular, digamos assim, vai emular esse processador e por isso que ele é mais lento. Então, opte sempre por utilizar esse tipo de processador aqui, x86, ok? Tipo de arquitetura de processador. Beleza? Certo? Feito isso agora, a gente vai para o próximo passo, que é começar a criar o nosso projeto Android.